Podemos começar? Então tá certo. Como ser um excelente líder e algumas de suas características. Bom, antes de eu começar a palestrar esse conteúdo para você, eu gostaria de dizer para você que, além da minha formação de líder coaching, eu também fiz a participação desse grande curso com o Luiz Francisco de formação para grandes líderes, que é os Rainmakers. É um curso bem interessante, ele é mais voltado para o marketing multinível, mas eu aprendi bastante coisa com esse curso, além, claro, da minha formação de líder coach. E eu vou estar passando esse conteúdo aqui para você hoje, para se tornar, além de um excelente gerente, um grande líder. É algo que vai realmente mudar a sua vida, tá certo? Então, vamos lá. Nosso mundo já passou por diversos tipos de liderança, desde regimes mais liberais, regimes democráticos, até mesmo regimes mais fechados, como, por exemplo, o que acontece hoje na Coreia do Norte, onde as pessoas praticamente não têm liberdade. Não que todos esses modelos tenham o certo ou sejam o melhor, mas que cada um tem as suas características. E eu vou estar mostrando para você apenas uma sugestão do tipo de liderança que atualmente está em alta, que realmente está fazendo jus ao título de líder. Mas antes, vejamos primeiro alguns tipos de liderança que acontecem na nossa atualidade, no nosso mundo hoje em dia. A primeira delas é a liderança pelo título. São pessoas que conquistam algum título de liderança, que são nomeados a algum cargo, que nesse cargo exerce algum título de liderança. Por exemplo, um secretário de alguma coisa, ele acaba se tornando um líder, uma pessoa que tem influência para liderar as outras pessoas. Um outro tipo de liderança muito frequente, que está presente no nosso mundo hoje, é por autoridade e pelo mandato. Esse tipo de liderança é o que faz jus aos políticos e às pessoas que participam de concursos públicos. Por exemplo, um juiz, um auditor, coisa do tipo. No caso dos políticos, eles precisaram vencer uma eleição e então assim receberam o título, a autoridade, a liderança. No caso de um juiz, um policial, alguma coisa do tipo, ele teve que fazer o seu concurso, fazer a prova e então conseguiu o seu título, a sua autoridade de liderança, tá certo? Um outro tipo de liderança que acontece hoje no nosso mundo é a oposição. É um título uma liderança bastante interessante. Essa liderança ela pode ser dada da seguinte maneira: por exemplo, um vice-presidente ou algum um gerente que veio a se tornar o gerente geral e se tornou um grande líder. Esse tipo de liderança é aquela que a gente adquire com a aposentadoria de alguém, com a posição que a gente tem, ou então a gente é filho de alguém e acaba assumindo a liderança, assumindo o título, assumindo aquele cargo de liderança. E o que eu quero dizer para você? Não que todos esses, cada um seja o melhor, que cada um seja o certo, longe disso. Eu estou aqui para te mostrar que cada um deles tem suas características, cada um tem as suas semelhanças, mas o que os estudos comprovam, que as pessoas falam e que eu adquiri com o meu conhecimento, que o melhor jeito de liderar hoje, a melhor liderança é a liderança por influência. Essa liderança por influência, ela se dá da seguinte maneira: é a liderança onde as pessoas vão te seguir por quem você é, pelo quem você é, pelo que você se tornou, pelo que você fez aquelas pessoas. Você não vai precisar que as pessoas te sigam nesse modelo de liderança. As pessoas vão te seguir porque elas querem, porque elas veem você como um líder verdadeiro, por tudo que você fez, por todo o seu caráter, por todo o caminho que você vem trilhando ao longo do tempo. E a primeira pessoa que fez uso dessa liderança, da liderança por influência, foi esse cara aqui, Andrew Carnegie. Se você não conhece ele, Andrew Carnegie foi o homem mais rico da face da Terra até hoje. A sua riqueza, quando ele morreu, teve que ser separada, dividida de tanto dinheiro que era. Era conseguido, não teria como ficar na mão de uma só pessoa. Então a riqueza dele foi dividida, foi separada. Mas o que eu quero dizer para você a respeito de Andrew Carnegie? Andrew Carnegie, é interessante dizer que, para ele achava ter mais fácil prosperar se ele tivesse pessoas que se pareciam com ele, no seu caminho, na sua jornada. Então, Andrew Carnegie foi um líder exemplar, foi um líder de influência. Toda pessoa que trabalhava com ele tentava influenciar, tentava dar bons exemplos, tentava fazer que ele se parecesse, nem que seja um pouco com Andrew Carnegie. E uma história bem interessante é que ele tinha mais de 43 milionários trabalhando com ele.
no seu auge. Quando ele chegou no seu auge, Andrew Carnegie tinha 43 funcionários trabalhando com ele. 43 milionários trabalhando com ele. É algo incrível, não é mesmo? Isso tudo devido à influência que ele tinha sobre as pessoas, sobre seus colaboradores, sobre seus encarregados. Uma outra pessoa que fez bastante uso da liderança sob influência foi Nelson Mandela, que mesmo depois de ter ficado quase 3 décadas preso, se tornou um dos maiores líderes, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e que foi conhecido pela sua luta contra o apartheid. Mandela, até hoje, é lembrado como um dos maiores líderes que o nosso mundo já conheceu. Uma outra pessoa que eu não posso deixar de citar, que está nessa lista também, é Steve Jobs. Muitos dizem que ele era arrogante, sem educação na maioria das vezes, mas como eu disse, cada um tem as suas características e todos têm as características da influência. Steve Jobs era uma pessoa que tinha uma grande visão de futuro, ele era visionário, ele era totalmente organizacional. Se a pessoa que trabalhasse nas empresas pelo qual ele passou não tivesse a mesma visão de futuro que ele, então essa pessoa, apesar de todos os seus dons, de todos os seus talentos, ele não serviria para trabalhar com Jobs. Jobs acreditava em uma visão de futuro, ele era totalmente visionário, ele acreditava na sua visão, tanto que nós temos tudo até hoje aí, a tecnologia deixada por ele. Então, Jobs era uma pessoa muito influenciadora. Uma outra pessoa bastante interessante e que essa superou bastante limites e dificuldades, nosso querido Barack Obama, citado como um dos maiores presidentes que os Estados Unidos já teve, mas quem diria que um negro com nome de descendência iraquiana e muçulmano viria a se tornar presidente dos Estados Unidos. Pois bem, o que os estudos contam, que relatam contam, é que Barack Obama era um líder muito influenciador, ele gostava das pessoas, ele se mostrava uma pessoa diferente das demais. Era uma pessoa que, por onde passava, deixava aquela saudade, que motivava as pessoas, que fazia tudo diferente, se não se desbanjava do que tinha, do que era. Era uma pessoa que gostava mesmo de influenciar, de levar pessoas consigo, de levar pessoas para o bem, de levar pessoas para a melhoria. Inclusive, Barack Obama gosta muito de coaching, faz até uso do diário de votos, se você não sabe. Mas enfim, o que todas essas pessoas que eu citei para você têm em comum, algumas características que todas elas, ou a maioria delas, desses grandes líderes, possuem. Você deve estar se perguntando quais são essas características. Pois bem, eu vou estar citando uma série de características aqui para você e, como a gente fez o nosso processo de coaching, você absorve aquilo que for te fazer bem, aquilo que você achar que condiz com você, tá certo, meu amigo? Então, vamos lá. A primeira característica é o intraempreendedor. Você, como gerente, tem que fazer bastante uso dessa característica. E o que seria o intraempreendedor? É a pessoa que cuida de dentro da empresa como se fosse dela mesma. Ele cuida de toda a organização como se a empresa fosse a empresa dele. Ele não tem aquela coisa de que a empresa não é minha, que o patrão tem que cuidar, isso, aquilo. Você cuida como se a coisa fosse sua. Você gera a empresa como se fosse sua própria casa mesmo, como se fosse algo seu. Você faz o empreendedorismo de dentro da sua empresa, visando crescer, visando assumir um cargo mais alto, cada dia melhor. Tá certo? Essa é a primeira característica, o intraempreendedor. A segunda característica, ele faz mais que a sua obrigação. E a gente falou muito a respeito disso no nosso processo. A pessoa que ela é proativa. A pessoa que é proativa, ela não espera ordem, ela não espera as coisas acontecerem. Ela toma a rédea da sua vida, ela assume as rédeas da sua vida. Ela vai em busca do conhecimento, ela não fica esperando os outros pedirem ela vai atrás do conhecimento, ela toma a responsabilidade por sua vida e está sempre um passo à frente. Então, quando alguém vier à sua empresa e pedir algo para ser feito, ela é a primeira que levanta a mão, ela dá bons exemplos, ela está sempre preparada para o que der e vier. Ela não reclama, ela é uma pessoa acima da linha da vida. Ela é uma pessoa proativa, como a gente estudou. A próxima característica, e bastante interessante, é a característica do treinador. Um bom líder, ele tem que estar em constante treinamento, em constante evolução. Ele nunca pode se acomodar aonde ele está. Principalmente no seu caso, você é um gerente, então você tem que estar numa constante sempre.
sempre aumentando, sempre aumentando, sempre aumentando, adquirindo conhecimento. Não só você, mas todos os seus colaboradores, você tem que fazer com que eles continuem em uma crescente constante. E sempre adquirindo conhecimento, sabedoria, treinando, melhorando aquilo que já está bom. Esse é o verdadeiro significado, melhorar aquilo que realmente já está bom. Está certo? Próxima característica é ele dar um bom exemplo. Você, como gerente, acho que você é bastante interessante essa característica para você, não é mesmo? Você dá bons exemplos para os seus colaboradores. Por que isso? Como as pessoas irão seguir alguém que não dá bons exemplos? Como as pessoas irão seguir se você não chega no horário, se você fica conversando, se você é uma pessoa que não liga com o seu serviço, não liga com a empresa? Então, um bom líder, ele dá sempre um bom exemplo. Ele chega atrasado, ele assume responsabilidade, ele está preocupado com as outras pessoas, ele preocupa com o serviço, ele preocupa com o que não está dando certo. Então, ele anda arrumado, ele está sempre disposto a fazer, nunca está com preguiça. Então, ele dá bons exemplos. É aquela pessoa que as pessoas vão te olhar e vão querer, poxa, tem que ser que nem ele. Você vai ser espelho para as outras pessoas, tá certo? Essa é mais uma característica de um bom líder. Próxima característica, ele compartilha objetivos. E essa característica ela é bastante interessante pelo seguinte fato que as pessoas precisam ter uma visão de futuro. E o que acontece muito nas empresas é que elas não compartilham da visão de futuro da empresa com seus colaboradores. Elas não mostram para eles aonde a empresa quer chegar. Isso é bastante interessante, é bastante importante, porque se as pessoas não sabem aonde querem chegar, então qualquer caminho pode servir para elas. Então, se você não chegar para os seus colaboradores e falar o porquê de tudo aquilo, de todo aquele trabalho, de todo aquele serviço, o nível de comprometimento vai cair. Você tem que mostrar para ele que aquilo ali demanda um comprometimento. Aonde que é a missão, qual que é a missão de vocês, a visão, onde vocês querem chegar, qual que é o objetivo da semana, o objetivo do mês, o objetivo do ano. Você tem que mostrar isso para os seus colaboradores. Mas tem certa informação que a gente não pode falar, isso que dá, mas compartilha o máximo que for possível, compartilha as metas, os objetivos, tudo que precisa ser feito para alcançar a visão de futuro da empresa, a sua visão de futuro, é claro, porque você é um gerente, então você tem que ter suas próprias visões de futuro. Então, um bom líder, ele compartilha os objetivos, não só dele, mas da empresa também. Próximo, a supervisão. A supervisão ela é bastante interessante pelo seguinte fato. Você deve fazer a supervisão de pessoas, processo e produto, como já diria Marcos Lemon. Por que isso? A supervisão ela é tão importante, mas tão importante, e eu vou estar explicando a respeito do processo, pessoas, processo e produto, porque quando você faz uma boa supervisão em cima das pessoas, do processo e do produto, a chance do resultado final dar certo é muito, muito maior. A chance de acontecer imprevisto é muito pequena. O porquê disso? A gente conversou a respeito de delegar tarefas. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não é mesmo? Chega a hora que a gente tem que passar uma tarefa para determinada pessoa. E isso é bastante importante. Por quê? Além de te aliviar, você vai estar dando a oportunidade de alguém para que ela melhore e que ela adquira mais conhecimento também. Mas tem uma coisa muito importante nisso, que é fazer a supervisão em cima disso. Porque se a pessoa ela não conhece, não sabe fazer aquele serviço, então ela vai demandar uma atenção maior, você vai ter que fazer uma supervisão maior. Então, a supervisão é importante para isso, é saber se as pessoas estão se dando bem, como é que a pessoa está no serviço, o que ela tem feito, se ela tem chegado atrasada, se ela não tem chegado, como é que é o relacionamento dela com as outras pessoas, o processo como que ele está, se o processo está indo bem, se tem alguma máquina que não está fazendo um processo muito legal, se precisa algum processo que pode ser cortado, fazer como que está funcionando o seu produto, o seu serviço, ver realmente como é que está a engrenagem, como é que está funcionando as coisas. No final aqui, pessoas, processo, produto, fiscalizar mesmo como é que está a qualidade do seu produto, como é que o seu produto está saindo no final da linha de produção. Será que é um produto de qualidade? Será que não está saindo precisa melhorar a qualidade? É um produto que a gente pode aumentar o preço dele devido à boa qualidade que ele tem? Isso tudo você tem que estar atento, você que é um gerente, principalmente você que é um gerente e quer ser um bom líder, você fazer essas coisas, você fazer isso chegar na mente de quem precisa, você mostrar tudo isso
O quanto que isso é importante, as pessoas, processo, produto, mostrar para a pessoa, para o dono da empresa, o quanto é importante fazer o jus, a supervisão das pessoas, o processo e produto, tá certo? Um bom líder também, ele tem controle emocional. Ele nunca vai agir por impulsão, por raiva, nervosismo, coisa do tipo. Tem muito líder que xinga funcionário no meio das outras pessoas. Isso é muito constrangedor, muito constrangedor. Tem líder, tem pessoa que sai jogando trem pro alto, quebra tudo, xinga, fala palavrão. Isso é errado. Um bom líder mesmo, ele sempre tem um controle emocional. Ele pensa antes de agir. Ele é dono das suas atitudes. Ele controla aquilo que está ao seu redor. Ele não deixa se levar pelas emoções. Tá certo? Próxima característica, e essa é bastante interessante, eu peço a você que preste bastante atenção, é o feedback burger. Ela também faz jus ao controle emocional. Vamos falar um pouquinho aqui como funciona o feedback burger. Aliás, como que funciona o sanduíche feedback burger. O feedback burger funciona da seguinte maneira que montar um sanduíche mesmo. A gente vai ter 2 pães, claro, e onde esses 2 pães, a maioria das vezes, são macios, são algo mais suave, e a gente tem o recheio. No caso da Subway, né, a gente pode ter um recheio mais picante, um recheio mais salgado, um recheio mais light. Então, o feedback burger vai funcionar da seguinte maneira. Vou citar o exemplo do Joãozinho. O Joãozinho é um funcionário que, há algum tempo, era bastante produtivo, era uma pessoa exemplar, só que uns tempos para cá, Joãozinho veio a ter um declínio, ele já não está produzindo o mesmo tanto que ele costumava produzir. Pois bem, a primeira parte do sanduíche é o nosso pão, e nele vai funcionar da seguinte maneira: você vai vir com um feedback positivo. Esse feedback positivo você vai dar ele da seguinte maneira para o seu colaborador. Bom, Joãozinho, a gente está aqui para fazer essa reunião, não é mesmo? Você é uma pessoa muito importante aqui para a nossa empresa, o pessoal gosta bastante de você, inclusive eu te admiro muito, Joãozinho, você é uma pessoa que é um exemplo de pessoa muito importante, não só para mim, mas para a nossa empresa. Então, veja bem, você começou com o pão, você começou devagarinho, com uma coisa macia, com um feedback positivo, você está mostrando para ele que ele é especial, que ele faz sim, ele tem um porquê naquela empresa, naquela organização. Mas em seguida, a gente vem com o recheio. E como eu disse, o recheio ele pode ser de várias maneiras. Ele pode ser salgado, ele pode ser doce, pode ser mais excêntrico. Então vai ser aonde você vai dar aquele puxãozinho de orelha no seu colaborador, no seu funcionário. Então vamos lá, o feedback construtivo. Pois bem, Joãozinho, só que de algum tempo para cá você vem decaindo, você é uma pessoa que eu estou vendo não está muito motivada, você vem chegando atrasado, você conversa bastante, você até mesmo chegou a causar conflito com o Pedro. Pedro é uma pessoa tão sossegada, você queria brigar com o Pedro. O que está acontecendo com você, Joãozinho? Pô, eu acredito muito em você, Joãozinho, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo com você, que você não é a mesma pessoa de antes, Joãozinho. Bom, nessa parte então você fez o feedback construtivo. Você mostrou para ele o quanto que ele vem decaindo, que ele não está sendo a mesma pessoa que ele era antigamente. Depois de conversado, nessa hora o Joãozinho vai falar muito para você, ele vai mostrar todas as dores dele, ou então o Joãozinho vai apenas falar que já não está mais interessado, que a empresa não é aquilo que ele queria para ele, e ele quer ser mandado embora, e se for necessário, mande mesmo, não fique com dó de mandar o funcionário embora, porque o funcionário tem que estar presente na visão de futuro da empresa, tá certo? Então, depois disso, a gente vem, caso vocês conversarem e tudo mais, tudo certinho, a gente vem com a outra parte do sanduíche, que é o pão, a parte macia. Então, nessa hora, você vai fazer mais um feedback positivo. Supondo que conversou, deu tudo certo. Obrigado, Joãozinho, por você ter me escutado. Você é uma pessoa bastante importante aqui para a nossa empresa. Eu espero muito contar com você. A gente precisa de você aqui. É uma pessoa bastante especial para todo mundo aqui. Eu quero poder te ajudar. E a empresa quer que você continue com a gente. Eu posso contar contigo? Aí você estende a mão para o seu funcionário, para o seu colaborador e pergunta para ele se ele quer continuar mesmo, se ele pode contar, dá nele um abraço, pede desculpa por ter que acontecer isso, mas que isso tudo é necessário para ele se tornar um funcionário melhor, uma pessoa melhor. Tá certo? Esse é o feedback burger. Um feedback positivo, um feedback construtivo e mais um feedback positivo. É como montar um sanduíche mesmo. O pão, o recheio que pode ser
várias coisas e mais uma parte macia que é o como. Tá certo? Um bom líder faz muito uso do feedback burger. A próxima característica que faz bastante interessante, que é bastante interessante também quanto o feedback burger, é se um bom líder ele trata a todos iguais. Bom, vejamos. Tem duas partes nessa frase aí que são bastante interessantes. Primeiramente, um bom líder ele trata a todos iguais? Não. De imediato não. Mas por quê? Muitas pessoas vão achar que isso é errado, um bom líder não tratar todos iguais. Por que isso? As pessoas não vão ter o mesmo comprometimento. Sempre vai ter o funcionário A, o funcionário B, que vai estar mais comprometido com a visão de futuro da empresa, com a sua visão de futuro, com a sua própria visão de futuro. Então, o que acontece? Como que você vai tratar uma pessoa que está dando 100% de si, igual uma pessoa que está dando 20% dela? Não tem como. Então, aquela pessoa que está se dedicando mais, você vai ter que dar um mérito maior para ela, uma atenção maior para ela. Ela vai ser um braço direito seu. Vai ser alguém que você pode contar. E isso é bastante interessante a gente usar o feedback burger com a outra pessoa. Por quê? Se a pessoa não está indo bem, então a gente tem que resolver esse problema. A gente tem que ver o que está acontecendo. O feedback burger serve para isso. Então, não tem como a gente tratar a mesma pessoa que está comprometida com a que não está comprometida. E se a pessoa não está comprometida, e se for justo mandar ela embora, então, infelizmente, é o que tem que ser feito mesmo, porque ela não está compartilhando da visão de futuro da empresa. Agora, por outro lado, um lado diferente dessa frase, se a gente trata todos iguais, tem pessoas que têm mais facilidade que as outras. Tem pessoa que para exercitar determinada tarefa, só de olhar ela já dá conta. E tem aquela que você vai precisar vai ter aquela que você vai ter que dar uma atenção maior. Aquela que você vai ter que parar, fazer uma supervisão maior, olhar para ela se está dando tudo certinho. Vai ter aquela que vai ter mais dificuldade em aprender, que você vai ter que estar mais presente dela. Tem aquela que é mais nervosa, tem aquela que é mais extravagante. Então, você vai ter que saber lidar com cada uma das pessoas nesse quesito de comportamento das pessoas, tá certo? Então, um bom líder não trata todos iguais, cada um, tá certo? Próxima característica é o motivador. E essa é muito importante para um bom líder, tá certo? Um bom líder, ele está sempre motivado, ele está sempre em constante força, em constante alegria, e ele quer sempre buscar o melhor e o maior. Ele nunca vai estar desmotivado, ele não pode estar desmotivado, tá certo? Um bom líder, ele tem que estar sempre motivador. E acima disso tudo, um bom líder, ele tem que motivar as pessoas, ele não pode deixar os seus colaboradores, os seus funcionários estarem desmotivados. Quando ele vê alguma pessoa desmotivada, ele tem que ir lá, ver o que está acontecendo, motivar, mas vamos lá, vamos bater a meta, conta comigo, o que eu posso te ajudar? Porque está difícil, então vamos nós dois juntos, porque a gente junto, a gente é melhor, a gente é maior, e pode contar comigo, e motivando as pessoas, não só as que estão desmotivadas, mas as que estão motivadas também. Quando a pessoa está motivada, você motivar ela mais ainda, vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeita. É um caso muito interessante, gosto de citar os jogadores de vôlei, todo ponto que eles conquistam é um aperto de mão, um toquinho. Você fazer isso com o seu funcionário também. Terminou determinada tarefa difícil, aquela que estava agarrada, dando trabalho, vai lá, dá parabéns para o funcionário, fala que pode contar com ele, consigo mesmo também, fala que vocês estão juntos, que vão vencer junto, e vão vencer o dia junto, vão vencer o mês junto, que vocês podem contar um com o outro, comemora, nem que seja com um apertinho de mão ali, e motiva mais ainda, dá ele um gás, uma energia para vocês conseguirem realizar determinada tarefa, tá certo? A próxima característica, e é a última, eu acho que ela é a mais importante de todas, porque tem muita gente que não faz uso dela, muito líder que não faz uso. Um bom líder, um verdadeiro líder, ele sabe comemorar os resultados alcançados, ele sabe comemorar tudo aquilo que deu trabalho para alcançar, para atingir. Tem muita gente que coloca meta nas coisas, mas bate a meta e deixa lá. Meta do mês, legal, bacana. Não comemora, tem muito patrão que faz isso. E é totalmente diferente quando a gente comemora a meta, porque ela passa a fazer mais sentido. Se a gente comemora a meta, porque a gente queria vencer aquilo mesmo. Então, a gente, quem sabe, não pode colocar, às vezes, até uma meta maior. Então, um bom líder, ele comemora seus objetivos. Nem que seja com um aperto de mão, um abraço, uma caixinha de bis, um bombom, seja lá o que for. Um bom líder, ele comemora os resultados alcançados, os objetivos alcançados. E bastante interessante
a gente citar aqui, que se tiver que comemorar com uma festinha, com seja lá o que for, se comemora assim com cervejinha, mas sempre tem em mente que o próximo mês a meta está lá e a gente tem que bater ela de novo, por isso da comemoração. Às vezes pode até, no outro dia seguinte, comemorou, falou a gente, ó, então vamos lá, vamos pegar firme para a gente bater a meta desse mês e a gente poder tomar aquela cervejinha, para ganhar os prêmiozinhos aí, ó, o bombom, e vamos lá, não vamos deixar a peteca cair não, vamos junto, e para a gente poder estar sempre comemorando nossos metas, nossos objetivos. Quando a gente comemora uma meta, um objetivo, a gente tende a dar mais valor na meta, sabe que ela é importante, é um prêmio, um resultado que a gente tem. Tá certo? Essas então foram apenas algumas das características de bons líderes. Existem várias características, mas essas aqui são as que estão mais em crescente, numa constante maior. Você pode buscar conteúdo por si só a respeito disso. E meu amigo, eu queria te deixar um último recado, uma última frase que está nesse livro aqui, ó, um livro bastante interessante, aconselho você a ler, é O Monge Executivo. Inclusive aqui, ó, uma história sobre a essência da liderança. Nesse livro, o autor cita num determinado momento que o mesmo comportamento que te trouxe até aqui não é o que vai te manter. E muitas pessoas falam que chegar nem é tão difícil. O mais difícil é permanecer no topo. Então, eu tenho certeza que você fizer uso de todas essas características, de tudo isso que a gente falou aqui hoje, você vai se tornar um gerente melhor, um líder melhor e o mais importante, não deixar que nenhuma dessas características caia no abismo de esquecimento. Faça isso até no seu dia a dia mesmo, porque eu tenho certeza que além de se tornar um excelente líder, você irá se tornar uma excelente pessoa, tá certo? Muito obrigado, meu nome é Daniel Moreira.